Com relação à operação de algumas máquinas térmicas, julgue os itens subsequentes. Item 107. Perdas de eficiência em compressores centrífugos ocorrem tanto no rotor quanto no estator. Solução: compressores centrífugos se caracterizam pelo escoamento entrar no rotor paralelo ao eixo e sair dele perpendicular ao mesmo, figura 01. Rotor. Sua missão é a de dar energia cinética ao fluido e também mudar a direção do escoamento em direção perpendicular ao eixo. Daí a forma característica, figura 02. Estator ou difusor. Tem por missão frear o escoamento, transformando a energia cinética em energia de estagnação, energia de pressão. Ver figura 03. Um compressor centrífugo consiste essencialmente de um rotor e um difusor. A função do rotor, através da ação centrífuga, é entregar energia ao fluido, principalmente na forma de energia cinética. Cabe ao difusor recuperar a maior parte possível da energia cinética através do aumento da pressão. Portanto, rotor e estator são de grande influência na eficiência do compressor. Item correto. Item 108. Em compressores radiais operando em condições normais, perdas de velocidade por atrito na superfície externa do rotor, com origem na turbulência e devido à não recuperação de toda a energia cinética do fluido, são todas ocasionadas na região do rotor. Solução: compressores radiais é outro nome dado aos compressores centrífugos. As ineficiências inerentes ao processo de compressão, denominadas perdas termodinâmicas, inclui perdas por vazamentos e perdas por atrito viscoso nos rotores e difusores. Item errado. Item 109. Em termos de fluxo mássico, compressores centrífugos operam entre as linhas de surge e de choque, tanto na condição de projeto como fora dela. Solução: a região entre as linhas de surge e de choque indica o funcionamento estável. A linha de surge é alcançada reduzindo a vazão do escoamento, até um ponto em que acontece escoamento reverso na camada limite nas palhetas do rotor, devido à forma curva delas. Se continuar reduzindo a vazão, pode acontecer reversão completa do escoamento e uma queda brusca na pressão. Ao cair a pressão, se alivia a situação de escoamento reverso, o escoamento se estabiliza de novo, para desestabilizar outra vez, logo a seguir. Esta forma de funcionamento deve, obviamente, ser evitada. O compressor não consegue operar em forma estável nesta condição. No outro extremo, o limite é estabelecido pela linha de choque. Aumentando a vazão no compressor, pode ser atingida a velocidade sônica dentro dos canais das palhetas. Se isto acontece, com um pequeno aumento da vazão, o compressor pode aumentar muito sua velocidade de rotação. Item correto. Item 110. Compressores centrífugos são a melhor escolha, comparados com compressores axiais, quando se deseja razão de pressão mais elevada por estágio de compressão com menor fluxo mássico. Solução: a partir da tabela, pode-se observar que os compressores centrífugos possuem pressão mais alta e vazão mais baixa que os compressores axiais. Item correto. Item 111. Um bom projeto de compressores centrífugos deve prever que 10% do ganho de pressão ocorra na região do rotor e o restante no estator, devido à intensa desaceleração do fluido nessa região. Solução: o grau de reação é uma grandeza útil para os projetistas de compressores. Compara o efeito das palhetas móveis do rotor com o que acontece no conjunto rotor-estator. Quando o grau de reação das palhetas do rotor é nulo,
pode ver-se que os ângulos das velocidades relativas na entrada e saída do mesmo serão do mesmo valor numérico, mas opostos em sinal. Isto significa que as palhetas do rotor são do tipo de impulso. Elas têm a mesma área de passagem na entrada e na saída do rotor. Agregam energia cinética ao gás, aumentando sua velocidade, mas não aumentam a pressão. O aumento de pressão acontece integralmente no estator. Para um grau de reação unitário acontece a situação oposta à do caso anterior. É nas palhetas do rotor que a pressão aumenta. Neste caso se diz que as palhetas são de reação. Essas duas situações extremas não são desejáveis. Uma condição de projeto razoável é ter R igual a 50%. Item errado. Item 112. Em turbinas a gás, a injeção de água é muito empregada no controle da formação de óxidos de nitrogênio, NOx, limitando a temperatura dos gases no processo de combustão. Turbinas modernas empregam técnicas que não necessitam de injeção de água, drill ou NOx. Nesse caso, a técnica se baseia na queima do combustível com todo o ar de saída do compressor, queima pobre, de forma que o nível máximo de temperatura na câmara de combustão fique limitado a valores que produzam baixos níveis de NOx. Solução: a chama é forçada a queimar no modo de combustível pobre, mistura pobre, que é obtido pela pré-mistura de ar e combustível antes da combustão. Item errado. Item 113. Em um ciclo de turbina a gás, a geração de entropia no processo de expansão no interior da turbina é prejudicial, pois eleva a temperatura de saída dos gases, o que acarreta menores valores de variação de entalpia neste dispositivo. Já no compressor, esse efeito é benéfico, pois a geração de entropia pré-aquece o ar de entrada da turbina, de forma que menos combustível é necessário para uma dada temperatura máxima do ciclo. Solução: a figura 05 mostra o ciclo de turbina a gás. O diagrama a temperatura e entropia é mostrado na figura 06, apresentando o ciclo Brayton, ciclo sem geração de entropia no compressor e na turbina, processos 1,2S e 3,4S, e o ciclo real com geração de entropia em todo o ciclo, processos 1,2R, 2R3, 3,4R e 4R1. A geração de entropia no processo de expansão no interior da turbina e no compressor em geral não é benéfico, pois o trabalho de compressão se torna maior, e o trabalho realizado pela turbina é menor por causa das irreversibilidades. Item errado.